Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra e qual vai falar o teu coração em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e para a glória do nosso Deus. Já é esse horário já? Misericórdia. Vamos para a palavra, igreja. Rapaz, vamos mais curto, irmão. Rapaz, quase 8h30 já. Poder de Deus. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Glórias ao nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Deus é fiel. Amém? O título diz assim: a parábola do semeador. Amém? Amém. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Amém? Amém. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Amém? Amém. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que ser profunda a terra. Amém? Amém. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Amém? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Igreja, o semeador, ele saiu para semear. Amém? Amém. Então ele semeou, a primeira semente caiu aonde? A primeira semente caiu aonde? Na beira do caminho. Amém? E na beira do caminho, o que apareceu? As aves para comer a semente. Amém? Toda palavra pregada como semente ao teu coração, você pode ser esses 3 exemplos. Mas o quarto é quando você se prepara para receber a palavra de Deus. Porque muitos recebem a palavra de Deus, amém? Mas logo vem as rapinas e já tira do coração a palavra. Já se esquece da palavra, já se esquece do ensinamento, já se esquece que estava no caminho. E só porque aí veio as rapinas no meio do caminho, porque a semente caiu e o que a ave fez? Comeu. Você sabe quando você fica na igreja, conversando, se distraindo, pensando em casa, pensando no marido, na janta, no pai, na mãe, no irmão, pensando no problema que ficou em casa, e você vem na igreja, a semente está sendo lançada em você, e quando a semente é lançada em você, você até se alegra, porque você está neste caminho, só que você não percebe, e quando você muda o seu pensamento, aí vem a ave e leva aquela semente que estava germinando dentro do teu coração, te trazendo uma resposta, só que você colocou os seus pensamentos, você colocou os seus olhos, você se preocupou de olhar o irmão, você se preocupou de olhar a irmã, você se preocupou com o barulho lá fora, você se preocupou com o obreiro na porta, com o pastor no altar, você se preocupou com qualquer
lâmina e levou. Tem muita gente dentro da igreja assim. Amém? Tem muita gente dentro da igreja assim. Está vendo um problema na frente dela, mas está desapercebido. Amém? Igreja, se o Senhor me perdoa, mas eu vou falar. Ontem eu fiz uma oração e um obreiro que era para ter essa visão, presta atenção, a pessoa conversou com ele, dizendo que estava mal, dizendo que estava passando lutas, e esse obreiro ouviu tudo aquilo que a pessoa falou. E você sabe qual foi a atitude dele? Sendo um obreiro, qual é a parte que ele tem que fazer? Orar, sim ou não? Ele ouviu toda a necessidade de uma pessoa que estava passando um processo violento e não orou. Deixou a pessoa ir para casa do mesmo estado, até pior do que o estado que conversou. Porque tem muito pastor, tem muito obreiro, tem muita igreja, tem muito lugar que você vai e volta do mesmo jeito. Porque está mais preocupado com outras coisas do que com a boa semente. Se Deus colocou uma pessoa no teu caminho para que você possa ajudar, para aquela pessoa desabafa com você, você levar uma semente, mas o que ele tinha? Deixou o quê? Deixou o quê? No meio do caminho? Não, a semente, a ave veio porque tem medo. Amém? Tem muito pastor que tem medo de expulsar o demônio. Tem muito obreiro que tem medo de expulsar o demônio. Amém? E para que quer ser pastor? Para que quer ser obreiro? Se tem medo do demônio? Se tem medo do diabo? O diabo não pode nada contra o crente. Como é que você vai ouvir a situação de uma pessoa passando lutas, dificuldades, precisando de uma oração e não resolver o problema daquela pessoa? Se é espiritual, é resolvido espiritualmente. Se há necessidade de médico, é resolvido no médico. Amém? Então, igreja, isso serve para você, viu, obreiro? Que não precisa só ficar falando, ora nesse, naquele. Você vê a situação, vai e ora. Amém? Não fica aí só esperando o pastor. Aí o pastor fala, ora lá, ora lá. Não, o obreiro já tem que estar vendo como que estão os irmãos da igreja. O obreiro tem que estar vendo se a pessoa está precisando de oração. Já tem que ter isso no obreiro. Mas o obreiro desapercebido, mas o obreiro relaxado, mas o obreiro que não está nem aí para a vida do próximo, ele ouve o problema, ele vê a dificuldade e não faz nada. Deixa a pessoa morrer. Amém? Por que, igreja? Porque não entende a palavra do semeador. Porque tudo que o obreiro precisa é ler a Bíblia, jejuar, orar. Aí não lê a Bíblia, como vai ter semente? Como que vai ter profundidade? Como que vai ter experiência? Não faz nada em prol do reino de Deus. Quando vir a luta, ele não vai fazer nada mesmo. Porque a água vai vir, vai apavorar ele, vai assustar ele. E vai comer a semente que ele tinha que dar. Porque ele tinha que germinar em alguém. A semente que ele tinha que guardar. Tudo aquilo que ele precisava no meio do caminho. Não, mas ele deixou a ave comer. Amém, igreja? É por isso que eu não me troco, não me vendo por igreja lotada, não me troco por pastor nenhum, não sou melhor que nenhum pastor, mas o que Deus colocou em mim foi atender o ser humano, foi ali escutar o ser humano e montar o cramunhão para correr. Amém? E montar o cramunhão para correr é orar e expulsar o mal. Amém? Amém. Igreja,
pensando só deve estar pensando em riqueza, dinheiro, farra. Não é possível isso. Um pastor ou um obreiro que só pensa na farra, nem de diversão, só pensa em si próprio, só pensa em trabalho, só pensa no seu querer, e quando se coloca diante da adversidade do seu próximo, não faz nada. Aí eu entrei em oração, igreja. Aí o obreiro que deveria estar orando, aí o obreiro quer dar uma de Jesus. Não, porque eu já falei, agora já deu tudo certo. Eu falei, mas ora! Estou mandando orar, ora mais. Não, mas hoje vai ficar tudo bem. Ficou tudo bem? Não ficou. Não ficou tudo bem. Até vim para mim. Porque chega aqui, igreja, não tem isso. Eu oro e boto o capeta para correr. Pode vir endemoniado e endiabrado, que o diabo vai para os quintos dos infernos. Pode vir do jeito que quiser, igreja. Mas se eu falar e eu orar nessa pessoa, eu quero ver essa pessoa voltar do mesmo jeito. Eu quero ver se o capeta não cai por terra. Amém? Aí, igreja, o povo está morrendo e a igreja só está olhando o povo morrer. O povo está tudo aí se destruindo e a igreja está vendo o povo se destruindo. Pessoas carentes de um abraço, de uma oração, de uma palavra, de uma semente, e você preocupado, deixando, está aprendendo aqui, está recebendo palavra, está recebendo unção, está recebendo discernimento, está aqui sendo pregada a palavra, mas não tem uma atitude de fazer nada. Você viu o que aconteceu aqui agora? Eu só coloquei esse pano de chão que eu vou usar todos os dias. Fiz todo mundo pisar em cima dele. Não fiz? Pisa aí, que o que tiver na tua vida vai cair por terra. O que aconteceu com a irmã? A filha passou mal no mesmo tempo que pisou no pano de saco, em cima do altar. Você acha que isso daí é normal? Você acha que isso daí é coincidência? Nós aqui agimos a fé. Por que Deus colocou isso no meu coração? Pega um pano de saco, faz a igreja inteira pisar nele, você vai ficar com ele todo esse tempo, até o tempo determinado para você entregar, porque você vai receber toda a carga negativa do povo, mas você vai ver o quanto eu sou na tua vida. Então você pode me lançar toda a carga negativa, você pode me lançar o que quiser, vai cair tudo por terra. Eu falei, pisa nesse pano de saco, pisa e joga toda a carga negativa dele, que eu vou colocar e o capeta vai cair. E ele caiu, igreja. Caiu lá do outro lado. A pessoa teve que deixar a igreja para ir buscar. Por quê? Porque o mal não aguenta. O mal não resiste o poder de Deus. Amém? Ele já foi o quê? Ele já foi caído por terra, porque ele estava naquele corpo e maltratando aquele corpo. Só que a atitude de fé, a pessoa não precisa nem estar aqui, mas Deus já toca lá. E quando o mal está tentando matar lá, Deus já está dando livramento aqui. Amém? Às vezes nós não entendemos. Olha lá no chão, né? Às vezes nós não entendemos. Amém? Mas Deus, Ele é fiel. Aí vocês me perguntam, pastor, para que eu vou tirar meu sapato, pisar no pano de saco, para que você vista o pano de saco? Porque, igreja, o diabo, ele me desafiou, então ele vai ser desafiado. Ele falou que me derruba, ele falou que me mata, ele falou que me destrói. Então você vai ver que ele vai ser destruído agora. Amém? Eu pego, pode pisar com o que eu piso aqui, ó. Põe a mão na minha cabeça e transfere todo o mal da tua vida para a minha vida, para ver se eu caio.
Aqui tem o poder de Deus, igreja. Amém? Mas você que escuta a palavra de Deus e deixa a ave levar, na hora que você precisar, você vai fazer que nem esses tais obreiros pastores que abandona na hora da prova, abandona na hora do aperto. Ué, mas você não é obreiro cheio de fé? Você é cheio de palavra, é cheio de achismo. Não digo pela liderança, mas eu digo por aqueles que quer ser a liderança, não consegue ser a liderança e não busca para si mesmo aquilo que tem que buscar em Deus. Porque para você ser um líder, você tem que buscar. E para chegar até ser um líder, Deus tem que te falar que você é. Senão não adianta. Você não vai aguentar o fardo. Amém? Então uma caiu no meio do caminho. E a outra? E a outra, igreja? Um solo rochoso. Amém? Onde a terra era pouca. Amém? E logo nasceu, visto ser não profunda a terra. Amém? Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou. Como que a semente precisa de raiz na terra, não precisa? Ela precisa de mais terra para poder ela enraizar, sim ou não? Para que ela possa nascer, crescer e dar bom fruto e ter o quê? Ela tem que ter raiz. A raiz dela são as dores que ela passou enterrada e ninguém viu. As raízes dela foi o alicerce para poder dar fruto para cima. Mas tem gente que quer crescer sem dar fruto para baixo primeiro. Tem gente que quer passar por cima de tudo e não criou raiz, não aprendeu com dor, não aprendeu com o momento, não aprendeu com passar na prova, não aprendeu que a dor é necessária passar. Quer chegar lá no topo, mas não tem raiz. Gente que quer ser alguma coisa, mas não tem raiz. Até cria um pouco, mas aí bate o sol, seca. Aí como está bem no raso, faz o quê? Cai porque não tem raiz e não tem sustento nenhum. São as pessoas, igreja, que ouvem a palavra, se alegra, até parece que vai, né? Você fala, nossa, esse irmão entrou na igreja, esse vai, está fervoroso. Nossa, essa irmã vai, está fervorosa. Aí daqui a pouco, quando você olha, cadê a irmã, cadê o irmão? Saiu o sol, secou a terra, secou ela também. Porque não aguenta o calor da aprovação, o calor que vem no nosso corpo, derretendo o ouro para fazer uma joia refinada. Ninguém quer ser refinado, ninguém quer ser joia. As pessoas querem ser joia mais bruta. E dá joia bruta? É a coisa mais feia, não é? E uma joia lapidada? Hã? E uma joia, olha que joia linda, né? Lapidada, brilhante, esculpida. Ela teve que passar no processo do fogo, do calor. Ela teve que passar no processo para ser o quê? Moldada. Ela teve que passar no calor para ser o quê? Para ficar um pouco flexível. Ela teve que passar no processo do quê? Para poder ter os abrechos, os quadrados, o suporte para colocar em si as pedras. Ela teve que ser lapidada para ter um nome. Ela teve que ser lapidada para ter uma referência. Ela teve que ser lapidada para ser alguém. E esse alguém não é ela. Esse alguém que está nela tem que ser a referência para aquele que olha para mim e para você. O nome dele é Jesus. Glória a Deus. Só que a pessoa inverte. Ela inverte. Amém? Ela inverte. Então, aí logo quer se aparecer.
vira de ponta cabeça, fala em línguas, isso, aquilo, meu Deus, é desses varão que nós estamos precisando, é dessas varão que nós estamos precisando. Mas aí daqui a pouco vem o tempo da lapidação, vem o tempo do fogo, vem o tempo de passar no cadinho da prata, do ouro, para ser uma joia bonita. Quando coloca no cadinho para colocar a joia, o ouro, a prata, tá queimando, tá doendo, tá esquentando, que calor, que calor. Aí só vive reclamando. E o que faz? Seca. Quem tanto reclama, tanto seca. Amém? A pessoa que só reclama, ela seca. Você sabia disso? Ela seca, igreja. Seca até vira uma caveira. Você olha para o rosto, está uma caveira. Você fala, mas cadê aquela varoa que estava com o rosto bem cheio, relucente, com o olhar do Espírito Santo? Aí você olha e fala, Jesus amado, o que está acontecendo com meu irmão, com a minha irmã? É a hora de dar uma boa palavra para ele, para ela. É uma boa hora de chegar e falar, vamos orar, vamos jejuar, vou orar por você. Mas não precisa não, porque eu já passei pelo fogo, agora eu estou uma joia. Aí quando você olha e fala, logo esse daí já... Porque você vê. Não adianta, igreja. A gente vê. Muitos desacreditaram do meu chamado. Até hoje desacreditam. Pensaram que eu ia parar na primeira prova. Pensaram que eu ia desistir no primeiro deserto. Mas mal eles sabiam quem foi que me alistou para isso. Não foi um apóstolo, não foi um pastor, amém? Não foi um bispo, não foi um homem, mas aquele que disse, que fez todas as coisas, disse, eu sou contigo, homem valoroso, vai nessa tua fé. E quando você usa a fé, é de as pessoas olhar para você e falar, mas que é que ele tem, que é que ela tem? Por que ele fala assim? Por que ele determina assim? E por que as coisas acontecem? Amém? Ontem eu estava em casa também. Eu ia comer, porque... Foi ontem? Foi ontem? Foi na sua casa? Foi ontem? Foi ontem, eu estou confuso, eu pensei que era domingo. Amém, igreja? Domingo você não foi. Ontem eu estava aqui e falei... Aí minha esposa falou, vou fazer a janta. Eu falei, não faz janta não. Só que eu não entendi por que eu não falei para ela fazer janta. Aí eu mandei a mensagem para a sogra, ainda escolhi ainda. Amém? Tem carne aí? Tem essa. Eu falei, faz uma carne aí bem temperada. Amém? Foi assim ou não foi? Faz uma carne aí para mim bem temperada que eu estou indo jantar aí. Amém? Mas que pastor ousado, né? Quem escuta assim, né? Faz aí que eu vou jantar aí, uma carne bem temperada. E ela fez uma carne tão rápido que eu nunca vi na minha vida. Amém? Colocou batatinha, uma carne bem temperada, do jeito que eu queria, salada, tudo estava do jeito que eu queria. Só que eu não fui lá para comer, igreja. Aí é que eu entendo as coisas de Deus. Deus usa a gente, igreja. Se você parar para perceber, você vai curar muitas vidas. Eu cheguei lá, para mim o propósito era ir lá comer, não era? Aí cheguei lá para comer, aí ela me mostra a foto de um... Quem que era? Um bebê, do neto da minha prima. O que tinha o bebê? Tomei vacina, deu reação, deu convulsão, deu febre. O bebê teve convulsão, febre, teve tudo. Amém? Aí ela falou, olha aqui como esse bebê tava no hospital, né? Lá no hospital, lá com o negócio lá, eu só coloquei a mão assim, ó, pá! Tá abençoado. Aí hoje, o que acontece? A mãe, né? A mãe manda a notícia falando que o neném tá bom, que vai ficar só em
observação para receber alta. Glória a Deus. Amém? Só coloquei a mão. Qual é o bebê? É esse, toma. Nome de Jesus. Então eu fui lá para comer, igreja. Deus foi lá para me usar para determinar a cura do bebê. Que estava onde? Que lugar que ele está? No hospital. Não, ele é de São Paulo? É, Que lugar? na Penha. Lá? Mas qual hospital que ele está? Tava. Nem sei o nome do hospital. Tá bom, não sabe o nome do hospital. Então, igreja, a fé é isso. É colocar a mão, determinar o milagre e o milagre acontecer. Aí hoje ela me mostrou que ela passou aqui, ó, aqui que a mulher mandou. Aí ela falou, meu genro orou por ele, colocou a mão na foto dele, no vídeo, na foto, não lembro. Ah, agradece a oração e tal, mas é isso, igreja. Amém? E Deus visitou ele no hospital e o menino está bem. Está bem ou não? Tá. Já saiu já? Só tô esperando hoje passar. Vai embora em nome de Jesus. Amanhã a gente vai embora. Amém? Porque o menino ficou bom. Glória a Deus. Então, igreja, quando você tem fé, você tem que usar ela. Então não adianta você receber a semente e deixar a árvore pegar. Não adianta você receber a semente, até está brotando, mas você não abriu o campo para que ela brotasse e criar raiz. Você só ficou no rasinho, então o que? A semente cresceu, como não teve como sustento para ela, não teve como ela se fortificar, não teve como ela enraizar mais, ela caiu, quebrou e morreu. Sabe por quê? Porque saiu o sol e secou. E quando o sol sai diante de algumas plantas, mata elas, sim ou não? Amém? Assim são muitos crentes também, que está dentro da igreja, mas vive dessa maneira. Está dentro da igreja e não recebe a boa semente no coração. Porque para mim receber a boa semente no coração, eu tenho que praticar essa semente. Tem muita gente que eu sou crente, que eu sou do reteteté, que eu sou da canela de fogo, que bababê, bebê. Quando você pede oração, cadê o crente? Medroso. Não, que eu vou chamar o pastor. Ué, mas Deus, você não colocou você para fazer a obra? Não, porque eu vou chamar a igreja. A igreja! Amém? Aí minha esposa linda, maravilhosa, olha para minha cara. Por que você tá de boa desse jeito? Eu falei, porque eu confio em Deus. Mas como que você consegue ficar assim? Porque eu confio em Deus. E você não desespera, não? Não, porque eu confio em Deus. Isso já é uma outra ocasião. Aí eu falei, não, eu confio em Deus. Aí mandei mensagem para um, porque o meu carro abençoado, ele está de folga aí, né? Quer ficar de folga esses dias aí? Amém? Tirou férias o carro agora, né? Brincadeira, né? Aí, tudo bem. Mas ele não teve como usar ele porque ele está de férias. Aí eu mandei mensagem para o autor, tem como? Isso, está acontecendo isso. Tem como? Tem. Então vai e resolve. Aí a pessoa já foi, pum. Aí eu falei, aí é fé. Amém? Que ela foi a missionária, a Roberta. Já foi, já não dependeu nem de marido, não dependeu de ninguém, foi e entrou em ação. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí eu pego, aí ela vai e resolve a situação naquele momento. Eu falei, traz para mim agora. Traz para mim que eu quero ver se esse diabo vai ficar na vida dessa pessoa. Que eu quero ver se essa macumba ou qualquer coisa que fizeram vai ficar na vida dessa pessoa. Traz para mim. Sentei o couro hoje, igreja. Não se diz ser tão forte o diabo? O demônio não se diz ser tão forte? Forte é meu Deus, grande é meu Deus. Grande é o meu Deus, porque o resto é resto. Grande é Deus. Amém? Grande é Deus.
E é isso que você tem que atentar. Você vai deixar o seu próximo morrer? Estando em suas mãos para ajudar, você vai deixar o seu próximo morrer? Isso é para você, Pedro. Estou falando que você faz isso, presta atenção, irmão. Amém? Porque ele ainda, o meu obreiro ainda passa para mim ainda. Pastor, olha para o fulano que vai estar com câncer. Olha para o pastor fulano que está lá não sei na onde. Eu falei, vai orar você, obreiro. Eu falo ou não falo? Vai orar, vai jejuar você. Mas aí eu oro na igreja. Porque ele tem que ficar dependente de mim. Se ele tem fé, ele também determina e as coisas acontecem. Se você tem fé, você determina, as coisas acontecem. É só você lembrar da semente. O que é que você está aprendendo? Onde é que está a sua raiz? Onde que foi que sua semente foi colocada? Onde que ela foi plantada? No meio do caminho a ave comeu. No meio do solo rochoso, o sol apareceu e ela sumiu, secou. Cadê você? Cadê você que precisa usar fé, que se diz ser de Jesus, que acredita nos milagres de Jesus e não acredita no milagre que Ele pode fazer na tua vida ou para o seu próximo? Curar, libertar, transformar, restaurar. E Deus coloca pessoas no seu caminho para você poder germinar a sua semente. Mas você fica o quê? Você se cala. Se apavora, tem medo. Amém? Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Amém? Amém. E a outra semente caiu aonde? Imagina um monte de espinho. Olha aqui, um monte de espinho. Aí a semente cai, um furando aqui, outro furando aqui, outro furando aqui, furando aqui, furando aqui. Aí sufoca e acontece o quê? Morre. Amém? Tem que tomar cuidado, igreja. Deus está lançando uma boa semente. Como é que está a tua terra? Você está preparando a terra para o Senhor? Você está preparando a terra que é você para o Senhor? Porque nós, Samuel, ele falou o quê? Da terra, do pó vieste, do pó voltaste. Amém? Glória a Deus. Você está preparando para vir, se preparando para vir ao culto, receber a palavra de Deus? Ou você está se preparando para vir ao culto, para usar o seu perfume, para usar sua roupa nova, para mostrar o seu sapato, seu chinelo, seu brinco, seu anel, mostrar quem você é, que é bonito, que é bonita, que está com isso, que está com aquilo? O que você está fazendo dentro da igreja? Glória a Deus. Está dentro da igreja querendo cuidar da vida desse, daquele? Está preocupado com o quê? Se preocupa com você. Se preocupa com a tua vida. Amém? E ela caiu na onde? Nos espinhos. Amém? Então, 3 sementes. E das 3 sementes, qual é o fruto que a gente pode contar? Uma até estava indo melhorzinha, não estava? Mas o sol saiu e ela secou. A outra não estava nem contando, estava no meio do caminho, mas deixou a ave vir comer. Mas a dos espinhos já caiu aonde, igreja? Não tem como nascer aí. Amém? Qual dessas você é? Qual dessas refere a você? Amém? Glória a Deus. Qual dessas? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem
tem ouvidos para ouvir, ouça. Se quiser ouvir, ouve. Se quiser mudar, muda. Se não quiser mudar, se não quiser ouvir, fique em paz também. Se quiser ficar dentro da igreja, e só ouvindo, fica dentro da igreja ouvindo. Aí depois você não fala que a culpa é do pastor, da igreja, porque o que você está fazendo com a semente que está sendo lançada em você? Aí a culpa é da igreja, do pastor, da unção, disso, daquilo outro. Ah, igreja, toda igreja tem dificuldade, toda igreja passa adversidade, toda igreja tem escândalo, mas ai daquele por quem veio o escândalo. Toda igreja tem tudo de tudo. A igreja é o lugar, posso falar? A igreja é o lugar mais perigoso que tem. Amém? Tem doido de tudo quanto é jeito. Tem doente de tudo quanto é jeito. E todo doido, todo doente precisando ser curado. Porque Jesus disse, os doentes precisam de ser curados, mas os sãos não precisam. Você que acha ser alguma coisa não precisa. Nós somos esses aí que precisamos todo dia de ser curado por Jesus. E a salva de palma para Ele, porque você tem que ser essa semente para ser curada. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Ah, mas deve ser falar que nós somos doentes mesmo, né? Passo lá naquela igreja um dia de frio, aquele pastor pregando para 2 pessoas, 1 pessoa. Ah, mas que loucura é essa? É a semente. A semente está só criando raiz. Você está vendo de fora, mas a semente está criando raiz. Você está apontando de fora, mas a semente está criando raiz. Você está julgando de fora, mas a semente está criando raiz. Você está falando que não tem fruto, mas a semente precisa de raiz. A semente precisa de raiz, não adianta. Ah, eu vou crescer hoje, vou ser pastor, vou pregar já logo para 1 milhão de pessoas. Tem que ter raiz para pregar, para aguentar o baque. O peso espiritual, as cargas negativas da maldade celestiais, das religiões celestiais, o peso das pessoas, o fardo que é tão pesado. É por isso que eu falo, pisa nesse pano de saco, que eu vou carregar o teu fardo, e tudo que está de ruim na tua vida, se não há Deus na minha vida, vai me derrubar, mas se há Deus na minha vida, vai cair todo o mal da tua vida, em nome de Jesus. E a prova está aí. Aí fala que pastor, não estou vendo nada. É porque você não chegou no horário. Porque se você chega no horário, você ia prestar atenção em tudo que é ministrado, em tudo que se acontece na igreja. Aí está de fora, quer falar. Aí não sabe os ensinamentos de Jesus, quer ser o certo. Tá bom, você não precisa de médico, nós precisamos. Isso é para quem está dentro também, viu? Principalmente para você que está dentro, que está se preocupando com mais lá fora do que dentro. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, para você dar fruto, tem que preparar a terra. A terra não é de qualquer jeito. A terra não é de qualquer maneira que você coloca o fruto e ela dá. Quando você aduba ela, quando você faz o carinho nela, quando você prepara ela, aí você fala, nossa, agora a terra está bonita para mim colocar a minha primeira semente para ver se ela vai dar fruto. Amém? Glória a Deus. E eu lembro da minha querida esposa, quando ela pegou 1 grão, 2 grãos de feijão, e falou, eu vou plantar esse feijãozinho aqui, nesse pouquinho aqui. Aí logo que ela plantou, o pé cresceu assim de uma tal forma, tão rápido, que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que mãos abençoadas. Ela colocou 3, já nasceu para lá, para cá. Eu falei, olha lá o que você fez, ó. Olha lá a planta que você, olha lá a semente que você colocou, olha como que já está. Em menos de 1 semana, e já estava parecendo uma árvore. Amém? Só que ela colocou num potinho pequeno. Eu falei, mas tem que ser o maior. Isso aí é só para você ver que sua mão é abençoada.
que sua mão é abençoada. Então isso, o entendimento não está no tamanho do negócio, está no tamanho da tua fé enquanto a tua mão é abençoada. Então se você preparar, se você colocar semente, você vai ter fruto, você vai ter resposta, as coisas vão acontecer. Se você for usar a fé na obra de Deus, se você fizer em Deus, as coisas vão acontecer. Uma hora ou outra, você vai ver a sua árvore crescendo, aí vai chegar o tempo das frutas. Primeiro ela tem que crescer, né? Mas para ela crescer, ela tem que se diminuir lá dentro, né? E ninguém vê o trabalho que é lá dentro. Mas quando ela começa a aparecer, todo mundo fala, olha! Não vai ser, olha! Não é que apareceu mesmo fulano? Não é que fulano mesmo tá subindo? Não é que fulano mesmo tá brilhando? Não é que aquela semente mesmo tá dando fruto? Aí você começa a crescer, e aí começa a te olhar mais, começa a te invejar mais, começa a te odiar mais, começa a olhar para você para tentar cortar a semente. Mas quando você já tem raiz, ainda que cortar a árvore, ao cheiro das águas ela brotará. Só quem tem raiz brota de novo. Pode cair, pode ser cortada, mas ao cheiro das águas ela brota de novo. Você pode ter cortado, pode ter te cortado de várias situações, mas ao cheiro das águas Deus vai fazer você aparecer novamente. Então tem que criar raiz. Tem muita gente, igreja, que não tem raiz. Tem muita gente que não tem raiz. Tem muita gente, igreja, que não tem raiz. Tem muita gente que quer mostrar que consegue, que é isso, que é o tal, que é a tal, mas não tem raiz. Amém? Não tem raiz. Então você tem que criar raiz ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas você brota novamente. No começo do meu ministério, tentaram me cortar eu. Agora não cresce mais. Agora não dá fruto mais. Agora ele acabou. Agora não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para igreja, não tem mais jeito para nada. Aí Deus falou assim: mas quem mexe as águas sou eu. Mas é o cheiro das águas sou eu. Mas quem fez a obra foi eu. Quem cuida da obra sou eu. Está incomodando. Ouça, se não quiser ouvir, tampa o ouvido. Glória a Deus, aleluia. Só quem tem raiz. Aí inventa um monte de coisa aí, não tem raiz. Aí acha que vai me parar. Aí acha que eu vou desistir. Aí acha que aqui tem raiz. Você não viu o tempo do choro. Você não viu o tempo do abandono. Você não viu o tempo que eu estava lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Ninguém via, até hoje ninguém vê, mas ainda está crescendo, vai crescer, e quando aparecer, aí você vai ver o dono da obra, vai falar: realmente, aquele pastor não é o dono da igreja, o dono da igreja se chama Jesus, porque é ele que vai aparecer. Amém? E o fruto é esse, e o fruto é esse. Glória ao nome de Jesus, amém? Igreja. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vem,
ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Está gostando agora? Você está ouvindo, está entendendo? Glória a Deus, tem ouvido, mas não está entendendo. Glória a Deus. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Amém? Está vendo, mas não percebe. Amém? Está vendo, mas não percebe. Isso é uma profecia que foi lançada. Que muitos têm ouvido, mas não vai entender. Que muitos têm olhos, mas não vai enxergar. Amém? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau agrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos e entenda com o coração, e se converta e seja por mim curados. Esse povo não quer saber de nada. Amém? Coração duro, tudo endurecido, tudo de mau agrado, tu só reclama. Esse povo não quer saber de nada. Esse povo não quer saber da semente, não. Recebe tudo de mau grado, só abre a boca para blasfemar, só abre a boca para falar o que não sabe, só abre a boca para criticar. Vai criticar lá o pagode lá para ver se você consegue. Vai lá no baile funk e manda parar. Mas quer abrir a boca para falar da igreja. Converta-se a tua boca, lava com o Cândida. Amém? Vem falar da obra de Deus. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós somos bem-aventurados. Não se preocupa com essa coxa, não. Não se preocupa com quem não dá ouvido, não. Nós somos bem-aventurados porque vê e porque ouve as palavras de Deus. Estou preocupado com isso, com aquilo. Estou preocupado de lançar semente. Amém? Amém. E a semente é para quem dá ouvido. Para quem não dá ouvido, não vai ser curado. Um coração duro, pessoa mal-humorada o dia inteiro, pessoa que você olha assim e fala: meu Deus do céu, como é que você, nem a pessoa aguenta ela mesma, de tão mal-humorada que ela é. Amém? Aí vem enfiado no quarto, trancado. Amém? Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Ele foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É o maligno. O diabo quer fazer eu calar a boca, mas quando manda eu parar e que eu começo mais. Vai fazer quem parar aqui? Vai intimidar quem? Mandar eu calar? Aí que fica mais alto. Aleluia, glória a Deus. É o maligno que abre a boca. Amém? Amém. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele é chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ai, pode perseguir porque aqui tem raiz. Glória a Deus. Amém? Amém. Persegue mais, fala mais, grita mais. Amém? Aqui tem raiz. A palavra vai causar isso mesmo nas pessoas. Está falando Jesus? Está falando a palavra? Vai causar mesmo.
Mas o que não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele é chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Amém? Amém, igreja? Amém. Compreende agora? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Vai criando raiz aí, deixa falar, deixa angustiar, deixa perseguir, mas a palavra está sendo liberada. Aleluia. O reino do céu, a palavra de Deus é poderosa. Amém? É poderosa. Ela rebate todas as críticas. Amém? É só acompanhar ela. É só pegar a Bíblia Sagrada e ver se eu falo demais. E ver se eu estou inventando de mim mesmo. E ver se eu prego o que quero. Amém? É só acompanhar. Tem uma Bíblia? Acompanha. Está escrito na tua palavra? É a mesma palavra, só que pode perseguir. Perseguir eu não vou parar. Você pode até me angustiar, mas eu também não vou parar. Então é melhor você parar do que eu parar, porque eu vou continuar. E o mal não tem poder contra a igreja. Quem quiser destruir a igreja, é melhor colocar uma pedra sobre o pescoço e se lançar no mais profundo do mar. É mais fácil morrer antes do que parar a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí querem perseguir, né? Querem perseguir a obra de Deus, querem falar da obra de Deus, querem falar da minha vida, querem falar dos irmãos, querem falar da igreja, e não olham para a vida que leva. Você quer falar do que se a vida que você leva? Aqui tem ensinamento, palavra de Deus, direção, discernimento, tem de tudo que o homem precisa. Tem bênção, tem milagre, tem exortação, tem que se converter dos maus caminhos. Amém? Aí, olha a causa porque que as pessoas não aguentam a palavra de Deus. Muitos, porque começa uma perseguição e começa a angustiar. Você começa a ficar angustiado, mas é por causa da palavra. Então se você sentir que você está sendo perseguido, maltratado, você está sendo falado, você está ruim, e não se preocupa não que você está no caminho certo. Você criou raiz, você está criando raiz, e na hora que começar a dar os frutos, aí quem falou de você vai ter que aplaudir. Aí quem falou da tua vida vai ter que falar, realmente Deus é na vida dele, realmente Deus é na vida dela. Vai ter que abrir a boca para ver. Glória a Deus. E para falar. Eita Deus. Amém? Amém. Vai ter que abrir a boca para falar. Querendo ou não querendo. Eita Deusinho. Porque vai se ajuntar com os fofoqueiros de plantão. Amém? Estão aí? Por aí? Não sei aonde. Aí vão se juntar e vão falar, realmente Deus é na vida daquele pastorzinho chato. Glória a Deus. Amém? Realmente você viu, menina? Você viu, menino? Não! Mas já fizeram de tudo, tentando de tudo. Tenta mais um pouquinho. Quem sabe ele te ouve. Deus é fiel. Amém? Não, menina, mas aquele pastor não para. É porrada de um lado, é notícia de outro. O bairro fica sabendo
notícia, mas a igreja está lá. A igreja está lá ainda. Está lá em tudo que acontece, a igreja está lá. O pastor está lá também. Está também. E as ovelhas que Deus colocou para ele cuidar, também está. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas como é que pode? Não vai ninguém naquela igreja. Não, você pode ir em qualquer igreja. Se não quiser vir aqui, fica à vontade. Porque aqui tem palavra, aqui tem direção, aqui tem Deus. Glória a Deus. Ah, mas eu quero ir em igreja grande. Fica à vontade, tem um monte aí. Porque já criaram raiz. Eu comecei agora. Sou pequenininha ainda. E quem dá o crescimento também é Deus, não é eu. Quem dá o crescimento é Deus. Quem é que viu a semente dentro da terra? Quem é que vê a semente dentro da terra? É só Deus. Então, para poder falar, para poder tentar derrubar, é melhor você falar com Deus. Fala: Deus, em nome de Jesus, aquele pastor, o Senhor precisa corrigir ele. Ô Deus, aquele pastor, ele precisa ser um pouquinho melhor. Ô Deus, aquele pastor poderia falar um pouquinho mais baixo. Ô Deus, aquele pastor poderia fazer menos culto. Ô Deus, aquele pastor lá já está me torrando a cabeça. Amém? Mas aí Deus vai, ora para Deus assim, vê se Ele te ouve. Se Ele te ouvir, mas se Ele não te ouvir, você vai ter que continuar ouvindo a palavra de Deus e ainda se chateando mais e mais. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. É só orar. A pessoa fica xingando, brigando, fazendo isso. Não, ora a Deus, fala com Deus, reclama com Ele. Né? Vai ficar brigando à toa, xingando à toa, vai ficar se secando aí cai, seca. Quanto mais xinga, quanto mais ele persegue, quanto mais seca. Quanto mais seca. Pare de fazer isso, orelhinha. Porque a igreja não quer o mal de ninguém. A igreja não quer o mal de ninguém. Né? É porque a palavra é a verdade que o mundo não quer receber. É a semente que o mundo não quer. E o que está dizendo a palavra? Uns até recebem. Nossa, hoje o culto foi uma bênção. Aí quando hoje eu ouvi essa palavra hoje, eu falo: meu Deus do céu, só falta vir aqui, quem está dentro da igreja, me derrubar, me bater, me espancar, parar o culto, quebrar tudo. Mas rapaz, é um valente desse jeito. Vou lá. Estou quase indo lá, pastor. Estou quase indo aí. Pode vir, que eu vou te dar um abraço. Não quero? Então é melhor você ficar em casa, ué. Não quer um abraço? Não quer um abraço de uma semente boa? Não fica aí, não esquenta a cabeça não, que já deu tudo certo. Amém, igreja? Só até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Você que está ao vivo conosco, fica com essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus seja louvado eternamente. Tchau. Glória ao nome de Jesus.